Fala galera, professora Dani, prazer estar com vocês em mais uma gravação de Sala dos Professores. Mas antes de tudo, gostaríamos de te pedir para se inscrever no canal, ativa o sininho e bora lá para mais um bate-papo hoje com duas pessoas muito especiais. A professora Rafaela, professora de língua portuguesa da nossa escola, e a professora Thalita, que é a nossa diretora, nossa líder, e é alguém que tem muita experiência na educação. Meninas, se apresentem. Elas estão nervosas. Gente, que vergonha, viu? Elas estão nervosas. Primeiro, obrigada, viu, Dani, por esse convite. Eu fugi algumas vezes, né? Inúmeras. Pra ver se eu não conseguia, tentei mudar o horário pra ver se ela falava assim, então não vai dar pra gravar hoje, né? Mas eu quero agradecer e nem tenho tanta experiência assim, viu? Gente, que a Dani tá falando aí, ela está sendo muito boazinha comigo. Não tô não, gente, ela tem experiência sim. Mas ela eu quero agradecer, estou nervosa, viu, gente? Nem parece que eu lido com pessoas todos os dias. Parece que tem 1000 pessoas aqui em volta. Mas estou muito feliz. E claro, né, com a Rafaela aqui, com a professora Rafaela. Para quem não sabe, gente, eu era louca para falar isso. Rafaela é minha ex-aluna. E minha também. Então eu vi, assim, outros professores aqui de casa, antigos. Eu sempre falava isso, professor Gui, um dia eu vou falar isso. Ele foi meu aluno. E a Rafaela tá aqui hoje, foi minha aluna. Que experiência e hoje gostosa. É professora de português do ensino médio. Que delícia, Thalita. Eu acho que é uma grande retribuição da vida, né? Saber que você lançou uma semente e hoje você colhe essa semente. Então, já pra gente dar o pontapé inicial, fala pra mim, por que você escolheu ser professora? Então, gente, eu não tinha sonho de ser professora, né, Dani? Mas a Rafa nem se apresentou ainda, deixa ela é verdade. Vamos lá, Rafa, bora. Não tem muito o que falar, né? Tem sim. Quem é você, Rafa? Eu sou a Rafaela, professora de língua portuguesa da Escola do Pensar. Tem pouco tempo que eu entrei, mas é a escola do meu coração. Ex-aluna. Ex-aluna, que incrível. Quanto tempo você estudou aqui, Rafa? Foi pouco tempo, eu vim no ensino médio, foi 2 anos só. Foram 2 anos, legal. Foram 2 anos. Mas o suficiente pra te marcar. Porque Totalmente. essa escola marca, Não, né? foi divisor de águas na minha vida. Legal, muito Essa bom. escola é um divisor de Ela águas, é. né, gente? Ela é um divisor de águas. E eu não tinha o sonho de ser professora, viu, Dani? Não tinha. Eu me formei com 17 anos no ensino médio, né, no interior de Minas, e eu falei assim, e agora, eu vou ser o quê? Né? E agora? Todo mundo perguntava pra mim, o que você vai ser, né? Quando você crescer, eu já tinha crescido, eu ia ser o quê? E eu via muito uma prima... Célebre pergunta, o que você vai ser quando você crescer? Eu já tinha crescido. Eu via muito uma prima minha, né, que fazia letras, e eu acompanhava o dia a dia dela da faculdade, dos livros, né, mas não era ser professora que eu queria. E eu perguntava pra ela, mas se eu fizer letras, eu posso ser o quê? Ela falou, você pode ser tudo que você quiser na parte de humanas, na parte de comunicação. E sempre falavam pra mim que eu era boa pra me comunicar, que eu era boa pra falar com as pessoas. E eu falei, eu vou fazer letras porque eu trabalhava numa loja de roupas nessa época. Eu falei, era a única coisa que meu dinheiro dava pra pagar. E eu fui fazer letras e no primeiro semestre eu já quis desistir, porque a gramática não era meu forte. E hoje a gramática é a minha paixão. E aí uma amiga minha, que eu amo de paixão, inclusive no casamento dela, eu quase não deixei casar, de tanto que eu chorava, né? Eu vou mandar esse vídeo pra ela, então um beijo, Marielle. Lindas. A Marielle me ajudou muito. A Marielle chegava do trabalho, cansada, e ela fez comigo um livro de gramática, me ensinando desde o que era substantivo, adjetivo, verbo, orações coordenadas, tudo. Eu montei um caderno do Bob Esponja, que era Você tem esse caderno? Não tenho mais. Era do meu irmão, a gente não tinha muitas condições para ficar comprando caderno, né? Eu grampeei o que ele tinha usado, que era de ensino religioso, e fui fazer ali. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu falei assim, agora eu sei o que eu quero ser. Eu quero ser analista de RH, né? E fui monitora também da faculdade, trabalhei um tempo com a Anicésia, que era a coordenadora do curso, e ela me abriu muitos leques também. E aí eu fui fazer gestão de pessoas, pós-graduação, atuei na parte de RH, numa empresa têxtil na minha cidade. Inclusive, eu contei essa história pro professor Gui essa semana, que ele não relembrava como que eu cheguei a ser professora. E aí eu fui mandada embora em 2010, na crise da China, né, que teve no Brasil.
A gente fez uma demissão em massa e logo em seguida eu fui demitida. 100 pessoas não existe RH, né? A minha parte era treinamento e desenvolvimento de pessoas. E aí eu falei, agora eu vou ser o quê, né? Tô desempregada de novo, não quero ficar 5 meses recebendo um auxílio e procurando você o quê? E aí, como na minha cidade você tem muito acesso às pessoas públicas, né? Eu fui procurar o prefeito da cidade, que foi meu professor de química na parte do ensino médio. Que loucura! E aí, quando eu cheguei lá para procurá-lo, fiquei esperando um tempo, ele passou. Você tá aqui? Por quê? Você tá me esperando? Eu falei, tô esperando um tempo para falar com você. Ele falou, vamos entrar, né? O que foi? E eu falei, olha, eu tô desempregada, né? Trabalhava em tal lugar, fiquei desempregada e eu quero um emprego. Ele falou, mas eu não tenho uma vaga. Falei, será que você não tem outro setor aqui? Pode ser qualquer setor, eu quero trabalhar, porque eu não quero ficar desempregada. Ele falou, olha, vamos dar um tempo e eu te ligo, deixa seu currículo aqui na minha mesa. E aí, gente, passou uns 15 dias, muito surreal, assim, era abril de 2010, meu telefone tocou e era ele falando assim, olha, eu tenho uma vaga de emprego de professora de língua portuguesa, de onde você veio, que eu vim de um distrito muito pequeno, né? Você quer? Na hora eu respondi, quero. Quando eu desliguei o telefone, eu falei assim, gente, eu não sei se eu quero. E agora? E quando eu cheguei lá, gente... São coisas que a vida traz. É muito maluco pensar nisso, né? É um desafio, você aceita e depois você põe a mão na cabeça e fala, cara, o que eu fiz da minha vida? O que eu aceitei? Eu acho que, puxando gancho, Rafa, aconteceu isso com você, né? Você aceita o desafio, porque a Rafa, ela entra, gente, num momento de transição, né? O ano tá terminando e ela vem para uma substituição e encara o desafio. Eu aceito, eu topo, mas e aí? E depois? Eu acho que esses desafios da carreira são muito legais. E aí, quando você aceitou? E aí, cheguei lá, né? Adolescentes do 6º ao 9º ano, faltava descabelar, gente, né? E aí eu fui colocando ordem na sala, minha aula é assim, eu trabalho assado. Eu já tinha levado uma aula, eu falei assim, eu preciso fazer uma aula que dê 1h30 de atividade, porque minha primeira aula, eu não posso deixar eles respirarem para poder sondar o território, ver como é que é para eu me organizar, né? Porque eu cheguei mergulhada também no meio, abril, né? O primeiro bimestre já tinha terminado. E aí eu me apaixonei, gente, pela sala de aula. Ah, legal. Em 2011, 2012, eu chegava a dar 63 aulas por semana, manhã, tarde e noite. Eu tava naquela época de trabalhar. E todo mundo, quando falava assim, eu preciso viajar, eu preciso emendar o feriado, eu vou... preciso fazer o exame, todo mundo fala, chama a Thalita que ela vai te substituir, ela dá a aula, pode contar com ela, nem precisa preparar a aula que ela já se organiza. Gente, sério, eu substituía todo mundo. Você acredita, Thalita, que para ser professora é preciso ser apaixonado? Precisa se apaixonar, Dani. E o que é ser apaixonado? Se apaixonar pela educação? É você descobrir que você tem uma missão com Deus, é descobrir o que Deus tem para você, sabe? Primeiro aceitar até mesmo as coisas ruins que acontecem como uma experiência que fortifica, sabe? E foi isso que Deus fez comigo. Todas as vezes que eu tô num período muito ruim da minha vida, seja profissional, seja emocional, sentimental, o que for, quando eu confio, falo assim, Senhor, eu entreguei, eu confiei e eu aceito. Quando eu falo assim, eu aceito, parece que abre assim uma porta enorme e fala assim, só porque você entregou, confiou e aceitou, tá aqui sua caixa. Rafa, pra você, assim, em que momento você se apaixonou? Pela profissão. Pela profissão. Então, meus pais falam que eu sempre dei aula pros meus ursos. É mesmo? Eu também dava aula direto pros meus amigos vizinhos desse distrito. Você tem os ursos? Não. Eu já tenho um pouquinho de medo. E eu era super brava, filha. Acabava a escola deles, que eles iam lá pra casa, tinha que copiar o que eu escrevia. Nós temos uma professora. Conteudista. É chamado. Desde criança. Ser professora é um chamado. E aí os seus pais diziam isso pra você? Sim. Que eu sempre dava aula pros meus ursos. Mas eu não aceitava que eu queria ser professora. Eu sabia. Mas eu não aceitava porque, igual você falou, não é uma profissão muito valorizada, né? Valorizada assim, eu não sei se é a palavra certa, mas as pessoas têm certa discriminação com o professor, porque não é uma profissão fácil. Então, a minha vida inteira, minha mãe é enfermeira. Não, você é enfermeira. Eu vou ser nutricionista, sempre fugi. E aí eu vim pra cá. Eu estudei minha vida inteira em colégio particular. No ensino médio eu vim pra cá.
E aqui eu tive que nem eu falei, divisor de águas. Porque eu me senti inteligente. Foi uma escola que eu me senti inteligente. Porque... E o que é se sentir inteligente, Rafa? Acho que até para quem tá nos ouvindo. Quando a gente fala assim de escola, onde o aluno ele é visto como número e depois ele passa a ser visto como pessoa. E eu acho que essa é uma grande característica da escola do pensar. Sim. É tratar o aluno como pessoa, na sua individualidade, na sua característica, na sua peculiaridade. E como foi para você depois ser entendida como uma pessoa, como a Rafa? Como foi isso pra você? A gente se assusta de início, né? A gente fala, nossa, mas eu tenho voz? Alguém me escuta? A Thalita, falar da Thalita como professora. Foi uma das primeiras aulas que eu tive, né? Tive outros professores de português também, mas aí a Thalita na sala, ela não é uma professora assim, que, ai, meu amor, não é essa professora, não é. Mas ela, além de dominar o conteúdo, ela sempre fez a gente ter certeza que a gente estava entendendo a matéria dela. Tá. E eu peguei e falei, gente, eu sei essa matéria, nossa, eu entendi agora. Eu falei, não. Foi quando eu aceitei que eu queria ser professora. Que legal. Então, peraí, Rafa. Você teve uma inspiração. Sim. E aí você tá Sim. diante dessa inspiração hoje, que foi a sua professora Thalita. Sim. E como é pra você estar com ela aqui, que foi essa referência pra você de sala de aula, esse modelo, que te entendeu como pessoa, tá com ela, assim, olhando pra ela. E hoje, trabalhar com ela. Como que bate esse coração aí do outro lado, Rafa? Ai, é indescritível, gente. Eu agradeço a Deus todos os dias, de verdade. É uma honra. Ai, Rafa, tô sem graça. É uma Gente, honra. eu não ia falar, mas o nosso podcast hoje, ele tá recheado, assim, com surpresas. A Rafa, Coisas gostosas. Olha só que engraçado, quando ela já era para ela estar trabalhando aqui há um tempo, ela foi selecionada para entrar na parte de recepção, quando ela estudava, fazia letras, né? E a Rafa sempre foi uma aluna referência pra mim, porque eu chegava na sala e eu falava assim, gente, hoje é literatura, né? Nós paramos, foi na página 22, não foi, Rafa? Naquela matéria, ela, isso, tem que corrigir isso, tem que fazer aquilo. Eu falava, gente, seguindo aqui então, e a gente começava a aula. E aí a Rafa veio, aí a gente conversou, não era o momento dela ainda vir, porque a menininha dela estava muito pequena. Eu falei, Rafa, vão surgir novas oportunidades. Ela, eu quero muito estudar, trabalhar onde eu estudei, eu sou apaixonada com a escola e tal. E aí ela veio, né, para essa substituição de língua portuguesa, a gente fez a entrevista, ela já estava fazendo um estágio aqui que a gente nem pensava da Rafa entrar, né? Ela veio para fazer estágio mesmo. Eu falei, Rafa, aproveita, olha isso, olha aquilo, você tá dos dois lados agora, você foi recém-aluna e tal. E aí eu falei, gente, a Rafa vai ficar legal nesse perfil de professor de língua portuguesa do ensino médio. O professor Gui conversou e ele gostou, ele contratou. E aí, que engraçado, né? Depois da contratação feita, né? Ela já tinha vindo no RH, visto tudo e tal, contratada. Aí ela falou assim, eu tenho 2 coisas pra te contar. Aí você, né, espera, né? Minha aluna referência e tal. Ela falou assim, primeiro, eu não gostava de você. Aí eu fiz assim, oi? E pra quem nos ouve, Thalita, como que é pra um professor quando um aluno te aborda e diz eu não gosto de você? Meu Deus, e pior, eu amava a Rafa. Eu falei assim, meu mundo caiu, né? Aquela música da Sandy do Junior, meu mundo caiu na hora. Aí eu falei, né? A Rafa é assim mesmo, né? E tal, a gente não se identifica com todo mundo, mas eu passei a gostar de você. E olha só o que você me inspirou. Aí ela esfregou na minha cara assim, pá! A monografia dela com o meu nome. Lindo. Aí, Que Um coisa agradecimento linda. do TCC. Que eu fiquei coisa doida, linda. né? E assim, ela podia ter me mostrado isso antes da entrevista, né? Isso seria um ponto pesado, positivo, sei lá, um orgulho, não sei o quê. E não, depois da De decisão, tudo feito. ela primeiro me falou maturidade, mal, né? E depois veio. Mas eu explico. Igual eu falei, a Thalita não é aquela professora que chega na sala e aí... A Dani é uma professora que abraça o aluno, que beija o aluno, não é? Os Próximo. alunos sabem, gente, que eu só abraço Sim. 2 vezes no ano, no meu aniversário e no Natal. Thalita, eu acho que eu nunca te abracei. Eu preciso te abraçar. Hoje você vai me Olha, abraçar. hoje você vai poder abraçar. Eu tive a minha oportunidade trabalhando com ela em 7 anos. Mas assim... Aconteceu há quase um mês atrás, a gente Mas deu um as abraço. pessoas que vão assistir vai achar, gente, que eu sou no teu Não, coração. mas não gente, é. eu Ela tenho. tem, gente. É que ela não é do ela toque. é focada. Ela não e é do assim, toque. como professora, ela é uma professora firme.
Então, assim, não tem como falar, a gente teve aula com a Thalita, acho a Thalita super legal. Hoje, como, assim, no trabalho, a Thalita é engraçada, a gente dá muita risada com a Thalita, ela é carinhosa, só que como professora, a gente tem outra visão. Ô, Rafa, então, quando a gente olha um professor, dentro de sala de aula, ele precisa ter uma postura? Você acredita nisso? Sim. O professor, ele precisa ter uma postura diferente. Então, eu Até acho que às porque vezes... ele é espelho. ele é referência. Então, às vezes, o aluno não nos compreende. Aqui, como a gente está num bate-papo entre professoras, às vezes o aluno não nos compreende, né? A dureza, eu já perdi alunos muito próximos a mim porque não entenderam o que eu precisei ser firme. E não compreenderam a minha repreensão, não compreenderam a minha pontuação, ficaram magoados comigo, porque esperavam de mim a afetividade, mas no momento que eu precisava ser firme com eles. Então, eu acho que ser professor é um grande desafio todo dia. Todo dia é um desafio. Todos os lugares, em todos Dani. os lugares. Você vai ao shopping, você vai ao parque, você tem que pensar assim, e se eu encontrar com um aluno? Mas você não pode se privar de viver. Sim, eu fiz uma escolha de vida, que é ser professor. Então, eu sou aquilo que eu falo, que eu faço, que eu posto, que eu como, que eu visto. Eu sou tudo isso, eu sou referência, né? Tudo, e isso que você falou é muito interessante, porque é exatamente isso, Thalita. A partir do momento que você escolhe ser professor, não você tem renuncia. mais é uma renúncia. Por isso que eu falo que ser professor, não estar professor. Ser professor é ser vocacionado. Nem todos os que estão são. Muitos apenas estão. E é interessante porque às vezes eu entro em uma loja, eu tô com a Elô no pediatra, e a forma como eu me comporto, alguém vem e me pergunta, você é professora? E assim, não são coisas espaçadas, eu vivo isso em muitos momentos da minha vida. Tanto na igreja, que é um local social que eu frequento, que nem todo mundo sabe, quanto em locais públicos. Às vezes eu entro na loja com a minha filha, e alguém pergunta, você é professora? Então, é a forma como a gente lida. E falando aí sobre ser vocacionado, postura em sala de aula. Thalita, você hoje tem, sob o prisma da educação, duas vertentes, dois olhares. Que é o olhar da gestão e o olhar do professor, da docência, sala de aula. O que muda para você quando você recebe o convite do professor Gui para assumir a liderança da escola, no sentido de ser a diretora interna e que precisa agora ser firme não só com o aluno, mas com seus colegas? Porque eu entendo que quando a gente muda para gestão num outro lugar, né, eu saio de professora na Escola do Pensar e vou ser gestora na escola ABC. Mas você assumiu essa função aqui. Como foi para você isso? O que muda na sua vida quando você passa a fazer parte do grupo da gestão? Muda tudo, né, Dani? Eu vim para cá como professora de língua portuguesa do ensino médio, né, em 2014, e os alunos me procuravam muito, apesar de ter esse jeito ali firme. Eu tinha uma sala que era o segundo A naquela época, era primeiro A, na verdade, né? Depois viraram segundo. E eles me procuravam muito no recreio para conversar, para contar algumas histórias que passavam com os pais em casa e me pediam um aconselhamento. E eu vi aí uma oportunidade de desenvolver um outro setor na escola que hoje, né, já existiu no passado e voltou aí em 2015, que foi o setor de orientação educacional. E eu vim como orientadora, né? E eu fui pesquisar, eu fui estudar, porque eu cheguei no mar azul, né? É muito bom o mar azul, o professor Gui fala, mas ele é muito profundo. Você tem que pesquisar, você tem que se construir. E aí, quando eu me construí, que eu falei assim, agora virei a chave, falei assim, voltamos de férias, estou preparada, estou munida. Para ser orientadora da escola. Veio uma pessoa para substituir a minha vaga de orientadora. Eu falei, e agora? Aí o professor Gui falou, você vai para a coordenação da escola, eu preciso desse auxílio. Falei, não posso, eu não tenho experiência. Ele falou, você vai aprender. E aí, outro mar azul profundo para mergulhar, estudei, falei assim, me encontrei. Cara, isso aqui que eu quero, a coordenação, amei. Foi uma experiência muito curta, mas maravilhosa. E aí, na virada de novo, ele virou e falou assim, agora eu preciso de alguém para me ajudar na direção, porque eu preciso descansar um pouco mais. Eu falei, eu não quero. Eu não quero, não vou, eu não quero, não vou. Eu só vou estar preparada, professor Gui, daqui uns 2 a 3 anos, em 2020. Em 2020 eu vou estar preparada, o senhor pode contar comigo. E como que Deus é maravilhoso. Imagina, gente, no meio de uma pandemia, o ano passado, se eu tivesse feito essa promessa, o professor Gui, né, falado para mim, não, então em 2020 a gente fecha. O que eu ia entregar dele para mim? O que eu ia entregar meu para os pais, para os professores?
né? O mundo tava diferente, né? Tudo, tava todo mundo incerto de tudo. E ele falou, não, eu preciso de você agora junto comigo, eu preciso começar a descansar. Mas falando em relação à escola, de uma forma geral, o que muda na visão da Thalita quando ela era professora e agora que ela está como diretora? O que você vê de diferente das famílias, dos alunos, do comportamento? Você acha que a disciplina, por exemplo, ela impacta diretamente na sala de aula? Quais que foram as coisas que você falou, nossa, quando eu era professora, eu achava que isso era bobeira. E agora, estando na gestão, eu avalio que isso é muito importante. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós fomos ao passeio ao Hopi Hari, né, com os alunos, passeio extracurricular, recreativo. E lá, uma coisa que a Thalita bate muito na tecla é o uniforme, é o uso do uniforme. Nesse dia, nós decidimos que a gente ia dar um vale... como que eu posso usar um termo? Um vale crédito. Um vale crédito. Um crédito, vocês vão ser uniforme. E aí, Thalita, naquele dia eu voltei, no dia seguinte nós tivemos uma reunião, um conselho de classe, e eu falei pra você naquele dia, você está certa. Quando ela bate muito na tecla sobre o uniforme, muitas vezes eu, enquanto professora, te questionei. Poxa vida, mas deixa só vir com a camiseta branca. Poxa vida, o menino não gosta mais desse moletom do que do moletom da escola, é mais quentinho o moletom dele. E naquele dia eu pude perceber, poxa vida, ela tem razão. Então, acho que um bate-papo, porque isso aqui é a sala de professores, a gente vai trocando ideias mesmo. Assim como você não questiona o professor Gui e faz hoje, enquanto sua liderada, porque eu te reconheço assim, eu pensei exatamente isso no dia do Hopi Hari. Cara, quando ela me der uma ordem, é isso. Porque eu não tô do lado de lá. Quando você fala muito do uniforme, é muito interessante, porque no meu coração, muitas vezes eu já também te questionei. Comprei briga de aluno no sentido de, poxa, deixa só hoje, né? Libera, você sabe que eu sou muito assim. Mas naquele dia eu falei, ela tem razão. Se nós estivéssemos com o uniforme aqui, facilitaria o meu trabalho. Então, eu tenho já essa percepção. E você, assim, o que... Primeiro, Dani, quando você sai do professor e vai para a parte administrativa da escola, né? Você percebe que essa escola aqui, gente, ela é diferente de tudo que você já imaginou. Primeiro porque é inexplicável quantas coisas o professor Gui passa nesses 40 anos e essa escola permanece de pé, erguida, sabe? A mão de Deus, ela é sobre essa escola. Porque é surreal, gente, quando você passa para a parte administrativa, o que você vê que acontece nos bastidores, as famílias, os problemas familiares que as famílias têm, traz para o professor Gui, o modo como ele trata tudo isso, você fala assim, gente, é Deus, é Deus. Então, primeiro, você já tem certeza quando entra como funcionário, porque nós falamos muito de Deus aqui, mas quando você está deste outro lado, você... É aquela coisa que você fala assim, gente, é Deus mesmo. Mas o uniforme, desde as pequenas coisas, Dani, eu pego muito no pé do uniforme, porque eu ouço muitas coisas de alunos e das famílias que não chega até os professores e nem aos colegas. E eu falo para eles assim, será que o que o seu amigo conta na escola, de fato é o que ele vive? Porque muitas famílias sofrem, né? Tem o bullying, tem a exposição, às vezes tem uma dificuldade de ficar vindo todos os dias com uma roupa diferente, com uma roupa legal, um sapato legal. E o uniforme, ele faz o aluno se sentir parte da instituição, parte da escola. Ele organiza, ele identifica. Nós já tivemos alunos, eu conto isso para eles, passando mal no terminal e a gente foi socorrer porque estava com o uniforme da escola, né? Nós já tivemos outras situações, às vezes, de o carro de um pai de aluno deu problema e ele foi tirar tudo para poder trocar o pneu, alguma coisa, deixou a mochila do aluno ali, mas pelo uniforme a pessoa ficou com aquela escola do pensar na cabeça, depois ligou para cá para poder devolver o material. Então, o uniforme, ele é simples, ele é pequeno, mas ele começa toda a construção de um aluno, né? Assim como eu falo para ele sobre o hino da bandeira, o hino do Brasil, quando você respeita, quando você se coloca em posição, né? É a sua nação. Você sabe que a lei, aí puxando um pouquinho para a questão divina, né? Eu entendo a lei como uma proteção. E eu converso muito isso com os meninos em casa, né? Que a lei divina, ela é protetiva.
Ela não é uma punição. E eu explico pra eles aqui, Dani, por que que tem que usar uniforme, por que que não pode usar boné, Sim. por que que pode usar o capuz no corredor, no pátio. Eu não proíbo nada sem ter um porquê, sabe? Sim. A gente não coloca as regras aqui na escola, porque é legal. Não, tem que ter um porquê, tem Elas que ter são um motivo. fundamentadas. Sim. São fundamentadas. E aí, falando sobre regras, nós 3 somos mães. E eu acho que isso muda na vida da gente. Eu conheci uma Thalita e a vinda do Bernardo trouxe ao mundo, trouxe à tona uma Thalita que de fato não existia. A Dani, ainda pela manhã, ouvi de uma colega. E sim, eu conheci a Dani antes da Elô. E agora eu conheço a Dani depois da Elô. Quando a gente fala de educação, e acho que a educação ela é um movimento constante. Todos os dias a gente aprende, todos os dias a gente evolui. Como é que você se vê como mãe, sendo professora, tendo essa missão e essa responsabilidade da escola, dos alunos, do nome do professor Gui, e como mãe? Como é que é esse lidar pra você? Primeiro eu sinto pena do Bernardo, né, gente? Coitado quando ele vier pra escola. Até os alunos falam, ai, coitado do Bernardo quando Sim. ele vier. Meu esposo, ele também é bem rígido ali com o Bernardo, só que ele é o herói do Bernardo, né, gente? É a referência do Bernardo, é apaixonado, né? Eu só sirvo quando o pai não tá, né, gente? Então, quando está eu e meu esposo, o Bernardo percebe que comigo é mais não, né? E com o pai dele é mais sim, é mais diversão, é mais aventura. Mas a maternidade me mudou muito, Dani. Me mudou no quesito de valorizar as pequenas coisas, de valorizar mais pessoas que coisas, né? Porque o meu perfil, né? Nós temos aqui uma ferramenta que é o PET, que ele mede o perfil das pessoas. E se você quiser conhecer o PET, você pode nos procurar nas redes sociais Escola do Pensar. Você nos encontrará e lá a gente tem muitas dicas sobre o PET, que é essa ferramenta tão rica. E o meu perfil, ele é coisas do que pessoas. E a maternidade me fez ver ao contrário. Tanto é que quando eu fiz o repete, eu estava pessoas, né? Então, a maternidade me mudou nesse sentido de valorizar, por exemplo, eu não me permiti o tal do... Assim, não sei se vocês sentiram, quando você ganha o bebê, aqueles 15, 20 primeiros dias, né? Que dizem que tem que cuidar mais da mãe do que... Eu não me permitia aquilo. Eu chorava dentro do banheiro. Eu me acabava dentro do banheiro. Eu chorei também. Meu marido e minha mãe, né, que me acompanharam esse período, eles souberam desse fato quando o Bernardo fez 1 ano. Eu era muito dura, ainda não queria aceitar que eu precisava me amolecer, eu precisava me desfazer para me fazer de novo, né? Então, a maternidade me mudou nesse olhar que o professor Gui tem. Né? De olhar as pequenas coisas, de valorizar as pequenas coisas, de falar assim, vamos esperar mais um pouco. O professor Gui, não é agora. Né? Eu era muito imediatista, ainda sou para algumas coisas, mas para outras eu falo, vamos dar um tempo? Então a maternidade me amoleceu um pouco, né? Tá. Então tem aluno ainda que brinca e fala, ai, foi o Bernardo que mudou ela, agora ela tem um pedacinho de coração. Que legal, Rafa. Você, o que foi a experiência de ser mãe para você? Foi uma escolha? Você falou, é agora? Ou a maternidade aconteceu para você, como para mim, que foi como um presente? Eu não comuniquei muito meu marido que eu queria ter filho, enfim, mas eu parei de tomar o remédio. Enfim, minha filha veio. E ela é uma bênção na minha vida. E realmente mudei muito em questão também de maturidade, porque a gente acaba sendo obrigado a ser maduro, a falar os nãos, a entender por que não. Eu sou mais mole, meu marido é mais firme com ela. Mas a gente começa a ver o mundo de outra forma. E em sala de aula... Até nos primeiros dias que eu comecei, eu esperando pra falar, e um aluno falou assim pra mim, eles só vão parar de falar se você mandar calar a boca. E eu falei, eu não mando calar a boca, porque se fosse a minha filha dentro da sala de aula, eu não ia gostar que uma professora mandasse ela calar a boca. Olha que coisa interessante que você falou, né, Rafa? Quando a gente consegue perceber o outro, então você conseguiu se colocar no lugar do outro, isso é bem legal. Sim, empatia. E assim... Os alunos, eles são filhos de alguém, né? Tem famílias. Eles têm famílias, eles têm histórias. Então, a gente precisa respeitar cada um para que eles possam nos respeitar também, né? Isso eu aprendi também no estágio. Eu aprendi muito, eu fiquei mais de 1 mês em estágio aqui. E depois, quando eu entrei, tive pouco tempo com os alunos, mas eu consegui pegar algumas coisas, né? Legal. E a Eloá mudou minha vida.
Mudou tudo e hoje eu penso muito. A gente foi no Hopi Hari, aí a gente foi naquele brinquedo super, nossa, aventura, adrenalina, tá? E eu fui lá em cima orando, falei, Senhor, por favor, eu preciso voltar, eu tenho uma filha pequena pra criar, Jesus, me ajuda. Você se colocou em risco Escolhas que a gente primeiro, não faz. lembrou de Deus, né? Eu Agora, tava quando tá lá em embaixo cima, em pensando, apuros, eu ligo agora pra inteiro diretora ou eu orando. ligo depois? Eu não vou ligar, porque essas 3 professoras, elas enlouqueceram. Não, mas orei. Senhor Jesus. ano que vem elas O ano que vão vem elas assinar não um vão relatório. elas não vão naquele brinquedo. Nunca mais, meu coração, nunca mais, gente. Minha filha é pequena. nossa amada amiga Lorenai, meu Deus do céu. Ainda bem que eu não Jesus. brinco nesses brinquedos. Não, a Se eu gente for, não eu vai. passo mal. Não tem como, é perigoso. Eu só demais. posso Elas ir na pularam roda de Sky gi- Coaster. Eu posso ir na roda gigante. Como que chama aquele que a Lorena foi? Que eu falei, eu só vou naquele, gente. O no Mundo pedal- Encantado. No Mundo Encantado. Eu vou isso, na roda isso. gigante. Pescaria, se tiver também, vou nesses aí. Ah, vocês estão falando que as crianças mudaram vocês. Eu acho que existem divisor de águas na nossa vida, né? A Elô é um deles, mas eu acredito que a Dani, depois da Escola do Pensar, ela muda muito. Essa escola moldou tudo A escola em mim. muda, gente. né, Dani? E ela me moldou mesmo. Eu acho que, não no sentido de que eu precisava estar naquela caixinha. O professor Gui nunca fez isso comigo. Ele nunca disse, você precisa ser essa. Mas a convivência com ele, a Vai nos convivência com as tornando práticas, molde, né? eu fui falando, não, eu quero essa aresta, Senhor, corta. Espírito Santo trabalha aqui. Deus, cuida ali. E hoje eu me vejo como, cara, eu tenho a cara da Escola do Pensar. Eu luto pela escola, né? Eu vivo muito a escola. A Dani vive a escola. Eu vivo muito isso aqui. E falando assim, Thalita, sobre inspiração, sobre ser mãe, queria que você falasse um pouquinho sobre a filosofia do professor Gui. Eu tenho as minhas impressões sobre ele e as marcas que ele deixou na minha vida, mas você que tá assim, coladinha com ele todo dia, qual é a filosofia da nossa escola? Olha, ao mesmo tempo que é fácil falar do professor Gui, é difícil, viu, gente? É muito difícil. O professor Gui, Dani, primeiro que ele é uma pessoa que ele perdoa bilhões de vezes. Você pode entristecê-lo com a maior dor possível, porque eu já acompanhei algumas experiências dele que a pessoa falava assim, professor Gui, eu não sei se eu perdoaria. E ele perdoa, mas ele não perdoa naquele assim, tá bom, perdoei. Ele perdoa de um modo que quando a pessoa volta a falar com ele, é como se nada tivesse acontecido. E o professor Gui é uma pessoa grande. 70 sabe? vezes 7. O professor Por Gui dia, né? é essa pessoa, sabe? Então, assim, o professor Gui, a filosofia dele, Dani, primeiro é perdoar as pessoas, é amar as pessoas. E o que é esse amor que ele fala? Porque em 10 anos aqui na escola, eu consegui compreender o que é o amor que ele fala. O amor é a ação, é a atitude. Então, ele nunca, é a percepção que eu tenho. O amar do professor Gui não é chegar na minha sala de aula e me abraçar e me beijar, mas é fazer por mim aquilo que é preciso ser feito. É fazer pelo aluno aquilo que é preciso ser feito. Então, o que a Dani leva da Escola do Pensar todos os dias, quando eu saio daqui ao 12h20, eu levo que amar é agir, é fazer por alguém. É essa marca que ele deixa na minha vida. E o amor, assim como nós aprendemos, né? Que cada pessoa aqui dentro é um ser único. Único. O professor Gui, o modo dele amar as pessoas é único por cada pessoa. Por exemplo, ele conta uma história e você só começa a entender as histórias, né? O professor Gui, quando ele tá contando história, ou é para você, ou é para alguém que tá ali na sala, ou é para alguém que você está no meio para você dar o toque para a pessoa. Certo. Então ele conta essa história. A história. Quem tá esperto, pega. Quem tá esperto pega a história, pra que é? Você já vai fazendo essa análise. E aí, o professor Gui, essa semana a gente conversando muito, ele contou essa história de novo. Eu sei o nome das pessoas, né? Mas ele contou pra uma terceira pessoa entender essa história sobre o que era amor. E aí ele contou uma história, olha, gente, eu sempre visitava a sala de uma professora aqui na escola. A professora X. Eu ia lá, olhava os alunos, né, dava um oi, conversava, contava uma história, abraçava a professora. Ele ficava mesmo, de fato, de meia hora, 40 minutos, ao ponto de você ter que ir lá e falar, professor Gui, né, tem alguém esperando o senhor, vamos lá. E, de fato, tinha as pessoas esperando ele e ele estava visitando essa sala em momentos diferentes. Todos os dias, quase, ele visitava essa sala, ao menos 2, 3 vezes na semana. E aí alguém pontuou isso pra ele um dia, falou, eu não sei se o senhor gosta de mim, eu não sei. Acho que às vezes o senhor nem gosta de mim, porque o senhor só visita a sala da professora X, o senhor nem vem na minha. E o professor Gui é uma pessoa muito sábia, né, gente? Gente, demais. Eu quero ter a experiência do professor Gui um dia. E
E na hora, assim, eu não teria resposta, né? Eu falaria assim, não, eu vou na sua sala, não fica assim, né? Eu falaria isso. Mas ele, na hora, você sabe por que que eu visito a sala dessa professora e não visito a sua? Ah, eu sei, imagina, porque o senhor gosta mais dela, né? Não, porque ela precisa mais que eu esteja lá para ver se de fato a sala dela está, como é a nossa filosofia, porque a sua sempre está. Ela precisa de mais de nós do que você. Você já não que está cheia de nós, mas você tem muito de nós e ela ainda não. Então, assim, é surreal como o professor. A filosofia da nossa escola, a premissa da nossa escola é o amor. Único por pessoa, sabe? E aí vamos pensar, quem é o amor, né? E quem que é o amor? E o professor Gui fala muito sobre justiça. Eu ainda não tenho uma definição de justiça, porque eu ainda falho em muitas vezes em justiça, mas eu tento aprender um pouco. Ele sempre fala, vamos ouvir os dois lados. Porque a gente tem mania de pegar um lado já, né? Da pessoa e falar assim, ai, eu vou proteger ela porque é ela que sofreu o bullying, por exemplo, ela que é mais fraca, ela é menor, ela é mais magrinha, ela tem problema, ou ela não tem mãe, a gente sempre se apega em alguma coisa da pessoa, né? O professor Gui, ele é justo. Vamos ouvir os dois lados. Então, o legado do professor Gui é o amor, é a presença de Deus, é não cometer a injustiça, é perdoar. Isso que eu ia falar, quando a gente pensa no valorizar amor, as pessoas. a gente, não sei na cabeça de vocês, mas para mim é muito claro, Deus, amor, né? O que define Deus? E a máxima que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que a gente pudesse viver. Da maneira maior que ele tinha, né? Tudo, ele deu tudo que ele tinha. Sei, então, quando a gente traz aqui pra escola... Será que nós daríamos nosso filho? Não sei. Nossa, você sabe que isso é um exercício, né? Porque eu tenho uma maternidade compartilhada. Gente, eu tenho dificuldade, vou falar pra vocês. O Bernardo fica com a minha mãe, né? Ai de mim se não fosse ela. Ontem foi um momento desse que ele dormiu lá com ela por conta da formatura, né? Saí muito tarde, meu esposo também chegou tarde. Mas tem vezes que me dói deixar o Bernardo dormir com a minha mãe. Me dói, sabe? O apego, né? O apego. Você sabe que isso é um fato, viu? Eu compartilho, porque a Elô também, ai de mim, sem minha mãe, sem minha irmã. E elas viajaram, ficaram 5 dias numa colônia de férias. A minha irmã tem algumas flexibilidades maiores, e elas foram agora, fora de férias. E como é que você faz? Não vai? E eu trabalho os 3 períodos, né? Tem dias que eu dou aula. Pra poder ir. Aí eu falei, caramba, eu fico, o que eu faço? Não, ela precisa ir. E aí, quando eu recebo fotos, os vídeos, as chamadas de vídeo, que hoje a gente tem muita facilidade, né? E aí eu tô tão feliz, aí foram a um shopping, compraram vários vestidos pra ela. E eu falo, caramba, que delícia ela receber tanto amor. Mas o amor, o que eu sinto aqui é isso, o que eu vejo no professor Gui nas ações e não nas palavras, o que me remete a Deus. Aliás, eu fico mais cristã depois que eu comecei a trabalhar aqui. E não no sentido religiosidade, igreja, mas no sentido vivenciar Cristo, ter essa experiência com Cristo. Impacta você, Thalita, trabalhar num local em que o centro da existência é Deus? Eu sempre tive uma comunhão muito grande com Deus, né, Dani? Vocês conhecem um pouco da minha história, a Rafa conhece como aluna, que eu sempre contava um pouquinho da minha história. E eu sempre tive Deus como me conduzia, né? Meu instrutor de Guia, falar, meu guia, né? Várias vezes. Então, eu sempre tive a presença de Deus comigo. Mas quando eu vim pra cá, foi mais forte, sabe? E até postei uma foto essa semana, uma foto linda, linda, do professor Gui na cantata de Natal, com um pedaço só dos funcionários, né? Não caberia naquele palco todo mundo. E ele de braços abertos, assim, que eu falei pra ele, professor Gui, abre o braço assim, faz assim pra gente tirar uma foto. E ele fez, e eu postei essa foto, porque essa foto mexeu muito comigo. Primeiro eu recebi uma professora mais cedo aqui no dia da cantata, que veio entregar a cápsula do tempo para os alunos do 3º ano, que trabalhou aqui, a professora Nádia, e ela falando do quanto que ela sentia falta de trabalhar aqui, né, desse amor, dessa luz, do devocional de todos os dias, da oração
do toque, né? De falar assim, você tá bem? É. Ela falando que sentia falta disso. E aí logo veio essa falta do professor Gui. Me remeteu o meu passado, que eu sofri tanto, gente, em alguns trabalhos, sabe? Eu trabalhei em alguns lugares que foram precisos. Eu passaria todos de novo. Mas eu sofria tanto, sabe? Assim, começou a vir tudo na minha memória. E quando eu vi essa foto, eu falei assim, Senhor, que gratidão que eu tenho se eu tava me preparando para algo tão grande. Porque uma menina do interior de Minas, de uma cidade de 70 mil habitantes, meu projeto de vida era me casar lá, morar lá e continuar como professora. Eu jamais imaginei morar em São Paulo, gente. Eu nunca tinha aliás, tinha visitado São Paulo quando eu tinha 11 anos, vim num casamento aqui, mas eu acho que eu nunca mais queria voltar, de tão frio que tava. E Deus preparou isso aqui pra mim. Então, assim, eu sou apaixonada com o que Deus deu pra mim. Então, essa escola também tem Deus o tempo todo. Tem. É engraçado que eu comentei com a Dani esses dias, que todo esse tempo que eu tô trabalhando aqui, não parece que eu acordo de manhã, eu acordo 5 horas da manhã, tem dia que às vezes eu acordo 4 horas da manhã, e não parece que a gente vem trabalhar, porque aqui é muito leve, a gente tem um clima muito leve pra trabalhar, a gente tem muita liberdade pra falar com a Thalita, com o professor Gui, qualquer momento que a gente chega pra falar com o professor Gui, eu me filha, eu te amo, professor Gui, também te amo. Ele é muito carinhoso, ele tá sempre de braços abertos pra escutar e pra conversar com a gente. E quando você era aluna, Rafa, o que você pensava? Do professor Gui? Eu não me lembro muito do professor Gui como aluna. Tá. Na verdade, eu lembro de alguns momentos só que ele entrou na sala pra conversar com a gente. Mas como aluna eu não me lembro. Mas da filosofia da escola, voltando naquilo que eu falei que eu me senti inteligente quando eu vim pra cá. É uma escola que ela avalia muito o processo. Não só chegar na... O resultado final. Não só a prova ali, você tirou 10 na prova, você é inteligente, você tirou 5, você não é tanto. Não é isso. Então aqui, o professor Gui, eu acho que ele foca muito nisso. De valorizar valorizar, o caminho, né? exatamente, né? exatamente. Então assim, eu sou boa numa coisa, tá ali tem outra, e ele valoriza isso. Legal. A nossa escola, ela valoriza isso, no que você desenvolve melhor, em que você desenvolve melhor nisso. Então vamos focar nisso que você vai conseguindo isso aqui. Até porque, gente, a Lorelai, coitada da Lorelai, me deu aula de matemática péssima. Sou péssima, gente, não é meu dom. Deus não me deu o dom da conta, não é meu. Mas com a Thalita, por mais que ela também era bem firme, mas eu sempre gostei da Thalita como pessoa. Como professora era meio brava, mas me inspirou. Identificava. Me inspirou como pessoa e aprendi a amar a matéria dela. Que legal. E aí o quê? Eu me senti inteligente, a didática dela me conquistou, porque eu conseguia entrar Alcançava naquilo. você, né? Exatamente. E aí eu falei, gente, inteligente. Eu sei isso. Gente, eu assisti uma aula da Rafa, né? Porque pra ela vir trabalhar aqui, ela teve que dar uma aula, Claro. né? De literatura e gramática. Claro. Gente, quando eu ainda quero voltar pra sala de aula, nem que seja pra substituir ela em algum dia, né? Porque eu fico louca para os professores de português faltarem pra gente ir pra sala. Não vou faltar. Mas a Rafa, ela fez uma coisa na literatura que eu nunca pensei de fazer e agora eu vou copiar dela. Tá, mas você não conta. Não conta. Não? Pra quem tá nos assistindo e tá assim curioso pra saber o que tem de diferente nessa aula de português, você pode nos procurar Escola do Pensar. Se você tem filhos na idade do ensino médio, você vai ter aula, o seu filho vai ter aula com a professora Rafaela. Então isso, Thalita, é o nosso segredo. Gente, sabe aquele temperinho surreal. da comida? Não conta. É surreal. Se você não é nosso aluno, vem ser nosso aluno, porque você vai estar na melhor escola do mundo. Qualquer outra pode ser a segunda. Pode ser. Nós temos excelentes escolas na Redondeza, mas a melhor é a nossa escola. Então, nós não vamos contar o que tem de especial na aula dela. Gente, olha, é algo assim que é Mas muito... pra encantar a Thalita... É muito moderno pra idade do adolescente. Que incrível, professora. Parabéns. Ai, obrigada. Ô, Thalita, falando sobre modernidade, sobre esse temperinho diferente que tem na aula, tem alguma coisa engraçada que já te aconteceu na sala de aula? Assim que você lembra e fala, meu Deus, aquele dia... Gente, tenho 2 situações engraçadas. Primeiro, eu tive uma sala de aula que era o segundo A na época, né? Que era a sala da Pamela, do Isaac, 2016. da Jaqueline, né? Gente, foi a primeira festa surpresa que eu tive aqui na escola, né? E eles prepararam a minha festa, mas tentaram me despistar.
Gente, eu tomei um susto tão grande, mas tão grande naquele dia, que eu fiquei tão nervosa, que falaram pra mim que a sala tava uma bagunça, que era pra eu subir, porque não dava mais, porque eles não iam mais querer ficar na sala. Gente, eu subi, eu falei assim, cara, vão estragar meu dia de aniversário, porque eu amo aniversário, né, gente? Quem me conhece sabe que eu amo fazer aniversário. Quando que você faz aniversário? 10 de junho. Gente, 10 de junho é o dia pra me abraçar, pra me agarrar. E pra trazer presentes. Também, eu amo ganhar presente. Gente, aí aquele dia eu levei um susto. E o segundo foi uma sala, no início de quando eu entrei, acho que agora eu vou falar uma coisa que acho que nem meu esposo sabe. Um aluno me deu uma mordida no braço. Ele virou e falou assim, e quando eu vejo, eu tinha mordido meu braço. Ficou, gente, a marca do aluno. Ele sabe quem é ele, não vou falar, mas ele sabe. Ele me mordeu e eu fiquei sem ação na hora, eu perdi os movimentos total. Eu não entendi, eu tava de camiseta assim, e de alcinha mais grossinha, ele me mordeu aqui, foi desse lado, no lado direito, eu não entendi por quê. Eu perdi minha ação no momento, assim, mas depois eu fui morrer de rir, porque ele falou, eu mordi você, porque eu gosto tanto da sua aula, eu gosto tanto de você que eu tenho vontade de morder. Eu te mordi. Eu te mordi e eu aguentei. Eu acho que uma coisa engraçada que já me aconteceu foi numa reunião de pais. Uma mãe, essa coisa de vários Guilhermes, várias Marias, a mãe entrou e ela fisicamente parecia muito com outro aluno que eu tinha. E ela falou o nome do filho dela, que era o mesmo, tinha vários Guilhermes na sala, vamos usar esse nome, tinha vários Guilhermes na sala. E eu comecei a descrever o garoto, falar dele, os elogios, de como ele era, e tal, e tal. E ela foi entrando na minha. E a gente foi falando, eu estava falando de uma pessoa, e ela de outra pessoa. E eu fui descrevendo, falando dele e tal, e ela foi falando também. E aí, no final, foi que a gente soube que estavam falando de alunos diferentes. E aí, eu tive uma crise de riso e ela também. Porque ela falou, nossa, essas características batem com meu filho. E assim, eu fiquei com muita vergonha. Eu acho que foi uma das cenas mais engraçadas que eu já passei, assim. Ela descrevia o menino e eu era outro, e depois não era a mesma pessoa. Foi uma coisa bem engraçada. Rafa, nesse pouco tempo em sala de aula, você já apareceu assim uma situação que você falou, nossa, por essa eu não esperava? Não. Ainda não. Não. Na verdade, os alunos, eles querem muito saber a minha idade, né? Tá, então essa você também não conta. Não. Gente, ela tem mais ou menos próximo à minha idade, então vocês já sabem. Vocês sabem que eu tenho aí entre 19 anos, mais ou menos. Um professor me ensinou que a resposta certa é o suficiente para estar aqui. Isso mesmo. E aposto que esse professor, será que é o professor Gilson? Ele mesmo. Salve, gente, por que aluno é curioso, né? Eles são, mas a curiosidade deles às vezes é positiva. Agora eu falo a minha idade. Antes, quando eu entrei aqui, eu também não falava. Não falava? Não, agora eu falo. Eu também não falava quando eu entrei. Agora eu falo. Meninas, a gente tá caminhando pro final do nosso podcast. Eu tô muito feliz pelos aprendizados, pelas lições. A gente vai trocando, vai sabendo quem era a Thalita na sala de aula, porque a gente é colega, a gente é amiga. Hoje eu considero ela alguém muito especial na minha vida. E agradeço aqui de público o que você tem feito por mim, pela minha família. E dizer pra você que Deus sabe exatamente porque algumas pessoas ocupam algumas funções. E exatamente no momento certo Ele trabalha pro nosso coração se aninhar ao coração de alguém. Então, quero te agradecer por ter recebido meu coração no seu, por ter me recebido. Sou muito grata mesmo, muito grata. Pode contar comigo, Dani. Muito eu obrigada. Estou para servir. Eu sei isso mesmo. Você me disse isso. Esse é o seu lema. Esse é o meu legado, é servir. Servir. Isso eu aprendi com o professor Gui. Ele impacta a vida da gente. E falando sobre legado, Thalita, eu acho que a Rafa tem um momento especial. Eu quero te agradecer aqui por tanto que você tem feito por todos nós, mas eu acho que existem alguns momentos da vida em que Deus se materializa para a vida de alguém. E durante alguns momentos da minha vida, em 2021, você se materializou. Deus se materializou por meio de você, para me acalmar, para me aconselhar. Então eu sou muito grata. E olhando no seu olho, eu quero dizer muito obrigada. Gratidão de verdade por todo o apoio, todo o suporte. E não é só servir, é amar também. Em muitos momentos você me amou. E a Rafa quer ler uma coisa especial pra você. Ai, meu Deus! A gente tem aqui uma surpresa, porque todo professor ele tem que ser amado, tem que ser valorizado. Quando a gente encontra professores assim, que marcam positivamente a vida do outro, a gente precisa dizer isso, externalizar. Então, Rafa, agora é com você. Olha, eu só queria falar antes que como professora de português, eu não leio mal, eu só vou gaguejar de nervoso. Ai, olha, tô vocês não vão fazer agora. chorar aqui não, né, gente? Não, chorar, eu não posso chorar. Eu chorei Ai, ontem, meu que era Deus. formatura.
Tá, eu vou ler. Eu ia falar, só que eu não ia lembrar. Eu ia esquecer. E pra professora de português, gente, uma palavra vale muito. Ai, gente, vocês me perdoam. Nervoso. Tá me escutando direito? Sim. Tá, ó, o papel é rosa, porque eu gosto muito de rosa, tá? Também adoro rosa. Ai, que vergonha. Tá. Eu quero começar com uma frase de Ellen White. A alma cresce à altura daquela que admira. Não é segredo pra ninguém o quanto eu te admiro. Muitos professores me marcaram ao longo da minha jornada escolar, mas você impactou de uma forma diferente. Você é firme como professora, domina sua matéria e sempre soube lidar com a sala. Nunca precisou gritar porque todos os alunos reconhecem o seu olhar. É impossível você chegar em algum lugar e não ser notada, não apenas pela sua beleza, porque você é linda, você sabe disso, né? Mas a sua presença é forte. Eu sempre gostei da profissão, mas nunca havia me identificado com uma matéria didática ou professor de forma que me fizesse realmente escolher fazer aquilo. Mas durante suas aulas você me fez sentir e amar a matéria, me identificar com a didática e admirar a professora. Comecei o curso de letras e você sempre esteve ao meu lado. Não nos falávamos sempre, mas todas as vezes que eu precisava de alguma coisa, eu corria pra você. E você, todas as vezes, sem exceções, me ajudou e sanou todas as minhas dúvidas. Hoje eu tô aqui, vendo você de outro ângulo. E é sobre isso que eu realmente quero falar. A professora Thalita é de fato maravilhosa, mas hoje você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Como diretora, você não ajuda apenas os alunos, você auxilia toda a equipe. Quando eu voltei para fazer estágio na escola, sinceramente não reconheci. Você tem feito um ótimo trabalho, porque você ama o que faz e não precisa nos dizer isso, nós sentimos. Você é firme na medida certa, carinhosa do seu jeito, engraçada nos momentos certos e feliz. E feliz é aquele que tem uma Thalita por perto. A Thalita, não uma. Você nunca disse não quando eu precisei de você. Quem vê a Thalita por fora não imagina o coração que ela tem e a força que existe dentro dela. Existe um Deus por você, Pro. Ele te usa para abençoar vidas e eu sou a prova disso. Eu sou eternamente grata a Deus pela sua vida, grata por você ser quem é e grata à equipe da Escola do Pensar por me receber de braços abertos. Deus está aqui e é por isso que somos tão diferenciados. Que coisa mais linda, hein? Obrigada. Que coisa linda, você não esperava por essa, né? Não, eu quero esse papel pra mim. Ela imprimiu por isso, ela falou, Dani, eu vou imprimir porque eu acho que ela pode querer levar. Rafa. Gente, aqui na sala dos professores é isso que rola. Você tá acompanhando um momento muito mágico aqui, muito especial. Desde quando você veio pra cá, né, Rafa? Ai, gente. Thalita, você precisa ficar um pouquinho mais perto do seu microfone. Ai, gente. Olha, gente. Ó, foi escolhido a dedo, viu? Olha, gente, obrigada, viu, Rafa? Isso aqui tem um valor imenso, viu, gente, pra mim. Isso aqui pra mim, assim, Rafa, quando você veio a primeira vez pra a recepção da escola, eu queria ter perto de mim a aluna que eu tinha, né? Que era prestativa, que tudo que você perguntava sabia, que estava sempre ali rápida, que era discreta ao mesmo tempo. A Rafa nunca sentou no fundão, mas ela também nunca foi da frente. A Rafa ficava bem no canto da parede entre a segunda, terceira, quarta cadeira ali no máximo. Ela não tinha o lugar fixo ali. E ela era amiga de todo mundo, sabe? Cristã, filha de pastor, né? Tem todo aquele pré-conceito, mas a Rafa, ela entrava em todas as tribos da sala. Então eu falei assim, cara, essa é a pessoa para recepção da escola, que capta as coisas muito rápido. E aí o professor Gui tinha gostado dela para recepção. Eu falei, vem, Rafa. Ela falou, ai, agora deixar a Eloá, né? Eu sou grata. Eu não quero que vocês desistam de mim, mas me dá mais um tempo e tal. E ela não veio, eu quero entrar para tal vaga. Ela queria qualquer vaga. Ela queria estar aqui. E aí, quando ela veio fazer letras, ela fez letras, ela, posso fazer o estágio aí, Pro e tal? Eu falei, vem, Rafa, pode, claro, né? Aí conduzir, instruir. E ela veio fazer o estágio, que depois não foi aceito, né, Rafa? Não foi aceito, mas eu falei, ai, Rafa, que pena, não dá pra gente conversar, uma carta que a gente faça e tal. Ela, Pro, foi importante pra mim, valeu pra mim, então tá bom, sabe? Foi. E realmente esse estágio foi algo muito de Deus, porque a gente precisou logo de uma professora do ensino médio e quem? A Rafa. A Rafa. Não, a Escola do Pensar foi resposta de oração. É resposta de oração.
Que resposta de incrível. oração. E o incrível aqui, eu sei que tá acabando, mas só Não, a gente tem Falar? todo o tempo do mundo. é incrível porque a gente sente Deus aqui. No começo das aulas, eu comentei com os meus pais. É diferente quando a gente vem, a gente faz o nosso momento com Deus, né? A gente faz a meditação, a gente faz a oração, a gente canta. Não é um lugar que a gente vem falar mal das pessoas, que a gente vem... Não, a gente fala de Deus. Porque É o nosso- e na sala dos professores há uma acolhida diferente, né? Sim. Nossa, A gente é uma tá com um família. grupo maravilhoso, né, gente? Estamos. Gente, olha, gente, nós estamos com um grupo, assim, que eu olho de quando eu entrei aqui, eu falo, Senhor, era pra ter tudo isso então. Hoje, então, ali, que a gente fez o nosso amigo oculto, eu tava olhando cada um, eu tava brincando, né? Falando, o fulano só fica no celular, isso aqui, a gente falando, todo mundo ao mesmo tempo, querendo se entender, parecia um sexto ano, né, gente? E eu falei, Senhor, era pra tudo pra isso aqui. Era pra isso. Toda a dificuldade que a gente passou, a gente teve muitos picos, muitos altos aqui de estresse, altíssimos, e era pra isso. Gente, a gente tá com um grupo tão fechadinho, Coeso. sabe? Tão fechadinho, que é capaz de a Lorena e falar assim, gente, eu não venho amanhã dar aula, mas é a equação do 2º grau, e eu falar assim, eu dou essa aula pra você. É isso, a gente se entende como iguais. E aí, Thalita, é interessante isso. É porque, estando no grupo de professores, eu consigo visualizar na minha gestão pessoas. Então, tanto da professora Elis, que é a nossa orientadora, quanto da professora Elisângela, que é a nossa coordenadora, quanto de você, que é a nossa gestora direta, quanto do professor Gui, que é o dono do colégio, eu sinto pessoas. Então, quando eu tenho os meus problemas, quando nós temos os nossos dilemas, porque isso, gente, é uma escola. Então, a gente tem os momentos altos, o estresse, as revoltas, o dia Tem de dia choro. que dá uma segunda-feira, a gente fala assim, não é sexta ainda? E tudo isso, e aí você olha e fala, puxa, eu posso contar com eles, né? Eu não tenho aqui Não apenas... precisa mentir. Não. Hoje eu não estou legal, eu preciso do dia de hoje, ou posso falar com você no final do meu dia? Isso é rico, isso é algo que é incrível, acho que esse é o termo, é incrível. E estar com você aqui, né, Thalita, eu vejo na professora Elisângela, na Elise, em você, portas abertas. No professor Gui, portas abertas, sempre aberto para nos receber. E quando você fala, estou para servir, você serve, mas é diferente quando serve com amor. Então, eu me senti servida com amor. Eu me senti acolhida, minha família se sentiu assim. E aos pais também, aqui é a única escola que os professores oram pelos alunos, jejuam pelos alunos, Ora pelas famílias, ama pelos realmente pais. os alunos. Outras escolas podem fazer, eu acredito que fazem. Os Mas pais a nossa têm escola ela é aqui a diferente. gente tem um grupo que faz. Ela é diferente. Os Não é pais um têm professor, acesso outro, à grupo. escola o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro. Você pode estar almoçando, você deu a garfada e seu telefone tocou. Tem um pai te esperando na recepção. Ninguém fala assim, pede pra esperar meia hora, 10 minutos. Tô indo. E vai. A gente, às vezes, almoça em dupla, leva meu almoço depois, sabe? O pai, a gente eleva muitas famílias, né? Claro que nós não agradamos todo mundo, tem quem não goste, né? Sim. Nós não somos uma escola 100% que agrada a todos, né? Mas a maioria é muito grato. Muito satisfatório. Quando o nosso chega o retorno. final do ano, o pai agradece. Ontem ali na formatura, gente, o que eu ouvi de pai falando assim, posso falar com você? Eu falei, pode, tudo bem. O que eu posso ajudar? Só quero agradecer, Thalita. Eu quero agradecer por vocês terem acolhido a minha família, a minha filha, que tá aqui desde o primeiro ano do Fundium. Eu quero agradecer. Alunos desde o maternal, a gente tem, né? Gente, eu quero agradecer porque minha filha entrou ano passado. Eu deveria ter colocado ela aqui antes. Que pena que ela se formou hoje, sabe? Mas eu quero que os meus netos, que eu nem tenho, estude aqui. Eu quero falar dessa escola para todo mundo. É algo transformador, gente. Essa escola. E professor Gui, eu sei que o senhor nos ouvirá. E eu acho que em nome de todas nós queremos agradecer ao senhor por ser pioneiro no processo de educação com amor. E a gente leva o seu legado, um pouquinho dele, né, Thalita? Porque a gente não tem... acho que a gente não tem as costas que o senhor tem para suportar a força que o senhor tem, tão pouquinho que a gente consegue. Nós somos imensamente gratas, professor Gui, muito gratas, e oramos pela sua vida, e jejuamos pela sua vida, e queremos dizer ao senhor que nós o amamos. Muito obrigada às meninas que vieram hoje, aos professores que nos ouvem. E acho que a gente pode vir para a próxima, né? Vocês querem fazer, vocês querem uma parte 2? 2, 3, uma série. Quem a gente nos pode fazer uma assiste, série. eu acho ótimo. Quem nos assiste, se
se inscreve no canal Podmakers, você deixa o seu comentário, o seu like, você coloca o tema lá nos comentários, o que você quer trazer pra cá. Eu acho que hoje foi um momento do coração, que eu senti aqui, Ai, Rafa, foi uma coisa muito viu? gostosa. Nossa. Um momento de celebrar a vida, de agradecer, de estarmos felizes por estarmos onde estamos. E eu acho que a gente deixa de mensagem hoje para você que, onde você estiver, que você seja feliz. Mas que seja feliz se você tiver Cristo, como nós temos aqui na nossa escola. Meninas, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que De agradeço, coração, muito muito bom. obrigada. Encerramos mais um Sala dos Professores. Vejo vocês na semana que vem. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. obrigada, Dani.